Alô, alô, galera! Eu sou Juliano Maisano, estamos aqui com mais um BetBox Tips e hoje é sexta-feira, vamos trazer as dicas de apostas nos jogos que acontecem nesse sábado. Pois é, e eu tenho uma novidade, olha só, quem curte boné aí, olha só, temos um bonezinho para mandar para vocês. E como que faz para participar? Bom, primeiro aqui o nosso YouTube é @BetBoxTV e assim que chegarmos em 500 seguidores, pois é, falta pouco, né? Temos 264 nesse momento. Assim que chegarmos a 500 seguidores, a gente vai ver todo mundo que está deixando comentários nos vídeos das dicas, só nos vídeos das dicas aqui, BetBox Tips. E a gente vai sortear 3 bonés e vai mandar de graça pelo correio para vocês, tá bom? Então fica aí a dica para ajudar aí, divulga para seus amigos, deixa uns comentários nos vídeos, dá like nos vídeos e quando chegar a 500 seguidores, então a gente vai sortear 3 bonezinhos e mandar para vocês, beleza? É isso aí. Bom, vamos ao que interessa. Temos jogos hoje, vários amistosos acontecendo a semana inteira, né? E vamos para o que interessa. México e Brasil. Pois é, galera, aqui é o nosso novo parceiro, o Marsbet, tá bom? Marsbet.com, você abre a sua conta no Marsbet, pode apostar nesse jogo aqui, México e Brasil, o QR Code tá entrando na tela, se não você procura o link certinho para entrar pelo Marsbet junto com o BetBox, tá bom? E você tem esse jogo como outros que eu vou falar aqui durante o dia. Na verdade, o Marsbet tem bastante opção de esportes, né? Tem tênis, tem vôlei, tem handebol, tem aí todos os esportes possíveis. Bom, vamos para a dica que é o que importa nesse amistoso da seleção brasileira, né? O Brasil entra na fase final de preparação para a Copa América, é o penúltimo amistoso da seleção brasileira antes, então, da Copa América. O México é um bom time, tradicional time da América, mas é inferior, tecnicamente, ao time do Brasil, né? Que está entre os melhores do mundo. Já teve melhor? Já, mas ainda é uma das camisas mais pesadas e tradicionais. O Brasil cresceu de produção com a chegada do Dorival Júnior, né, que saiu do meu time, o São Paulo, deixou a gente meio em situação complicada e foi para a seleção brasileira. Com o Dorival Júnior, o Brasil venceu a Inglaterra na casa, né, dos rivais, ou seja, ganhou da Inglaterra lá na Inglaterra e empatou com a Espanha, outra potência aí do futebol mundial. Então, 2 seleções fortes, o Brasil foi bem. A tendência é que o Brasil saia com a vitória, mesmo sendo um amistoso, um jogo preparatório, tá bom? O México venceu 2 jogos nos últimos 4 jogos, mas jogou contra Bolívia e Panamá. Essas vitórias foram contra Bolívia e Panamá. Quando pegou times melhores, Estados Unidos e Colômbia, o México perdeu. Então, a nossa entrada é vitória para o Brasil, tá bom? Vitória para o Brasil tá 1,55. Você vê aqui, 1,55. Essa fica sendo a única dica aqui para esse jogo da seleção brasileira, né? Vocês gostam de seleção brasileira? Então, vamos apostar aqui, 1,55. Ótima dica para apostar sozinho ou se você quiser combinar com outra aposta. E aí, galera, a gente vai falar sobre o handball. Pois é, a primeira vez também que a gente fala sobre handball. Por quê? Porque neste fim de semana, sábado e domingo, temos as finais da Champions League de handball. Pois é, final da Champions League de handball. E a gente tem uma transmissão exclusiva no BetBox TV e no nosso parceiro, o canal do YouTube 7 Metros Handball. Pois é, o único lugar que vai passar ao vivo esses jogos da Champions League Europeia de Handball. Então, vamos lá, porque o Marsbet aqui também tem as apostas nesses jogos. Eu vou até mostrar um pouco maior a tela aqui, ó, o Marsbet. Primeiro, por você não ter conta no Marsbet, abre pelo nosso QR Code que tá aí na tela agora, tá? Tá ali, Marsbet. Se você não vai abrir agora pelo QR Code, quando você for abrir a conta, entre pelo nosso link que tá nas nossas redes sociais, no nosso YouTube e no nosso site, tá bom? Por quê? Porque é um link especial que já marca aí que você veio através do nosso BetBox TV e aí o pessoal do Marsbet vai ver que você é um parceiro que veio pela TV, tá bom? Então, abra a sua conta, depois que você abrir e depositar, se você quiser, R$1, R$2, R$10, quanto você quiser colocar em cada jogo, eu sugiro seguir essa dica de handball, porque a gente vai passar ao vivo esses jogos, tá bom? Quais que são as dicas? Bom,
são duas semifinais, né? O Magdeburg, que é o campeão atual aí da Champions League, que é o time alemão, tá jogando em casa, na verdade o jogo é em Colônia, na Alemanha, e o Magdeburg é um time alemão, contra o Aalborg da Dinamarca. Esse é o jogo das 10 da manhã, e depois tem o jogo Barcelona, o Barcelona contra o Kiel da Alemanha também. Então vamos falar primeiro do Magdeburg contra Aalborg. Você clicando no jogo aqui tem centenas de opções de apostas, e vamos colocar aqui primeiro, né? Vitória, empate ou vitória do time 2. Então temos a opção aí de vitória do Magdeburg, empate ou vitória do Aalborg, beleza? O Magdeburg, o alemão, é sim favorito e tá pagando 1,41, tá? Só que o nosso especialista em handball, o Henrico, que vai estar fazendo a transmissão, acredita que também não é assim tão favorito para pagar 1,41. Então a primeira dica, gente, é muito arriscada, só para quem acredita que não vai ser tão fácil assim, é que a vitória do Aalborg vale um pouquinho mais do que está aqui, né? Pagando quase 4 vezes, fica uma dica para quem quiser se arriscar, tá? Não é uma dica comum como as que a gente costuma dar. Eu vou dar outra dica boa aqui, mais na casa que a gente costuma dar, tá bom? Que é o número de gols, tá bom, pessoal? Historicamente, nas semifinais de Champions League, costuma sair uma média de mais de 60 gols, tá? Mais de 30 gols por time. Então, se a gente olhar aqui o total de gols, a gente tem aqui, ó, acima de 59,5, ou seja, 60 gols no jogo. Vamos dar essa dica, tá pagando 1,74, tá bom? Acima de 59 gols e meio. Tá? Você tem um pouquinho mais arriscado acima de 60,5 ou acima de 60, mas nós vamos nessa aí, então. Acima de 59 gols e meio na partida, juntando os dois times, 1,74, né? Se cada um fizer 30 gols aí, já dá 60 gols, a gente ganha essa daí. Só para vocês verem como opção, tem o lado de gols do Magdeburg, que poderia estar acima de 30, 31, 32... Tem o lado de gols do Aalborg, 28, 28,5 e 29. Muitas opções, tá bom? Outra dica agora, arriscadinha, se você acredita que pode acontecer. O nosso especialista falou também que é um jogo que costuma ter muita suspensão, tá bom? Muita suspensão e talvez uma boa chance de ter um cartão vermelho. Tá pagando muito, na opinião dele, 4,0 para ter um cartão vermelho, tá bom? É arriscado, gente. Então, assim, a chance vai ter um cartão vermelho ou não, né? Aqui, segundo o site de apostas, muito provável de não ter, pagando 1,20, aí não vale nem a pena. O Henrico acredita que pode sim ter o cartão vermelho. Não é claro, muito fácil, mas ele acha que é uma chance que vale a pena arriscar, pagando 4 vezes. Então fica essa outra aposta para quem quiser se arriscar, gente. A dica principal mesmo nossa, a única que eu vou pôr na tarja, é acima de 59 gols e meio que a gente já viu. Aí a dica da vitória da zebra, o Aalborg, e a dica de cartão vermelho é para quem quiser arriscar e apimentar um pouco as suas apostas, tá bom? Fica sendo então essa dica para o BetBox Tips de hoje. E já até adianto aqui, ó, tem a outra semifinal, né? Que é Barcelona e Kiel. E eu vou dar mais dicas durante o jogo, um pouco antes do jogo, ao vivo na partida. Então você acompanha aí no BetBox TV, acompanha também ao vivo nos 7 metros do YouTube, que aí você vai ver as dicas do Barcelona, combinado? E daí vamos para a Série B, pois é, a Marsbet tem todos os jogos da Série B, Amazonas e Brusque. Amazonas e Brusque é a 9ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Duas equipes que estão na parte inferior da tabela, né? Amazonas e Brusque não começaram muito bem. O Amazonas na 15ª colocação com 8 pontos e o Brusque é o penúltimo com 6 pontos, tá? O Brusque só venceu um jogo em 8, né? E quando atua como visitante, tem 3 derrotas e um empate. 3 derrotas e um empate. O Amazonas tem 2 vitórias, as duas jogando em casa. Como vai ser este jogo, né? Venceu o Mirassol e o Santos, que é uma das melhores equipes da Série B, né? Então o Amazonas ganhou do Santos,
Foi uma surpresa esse jogo. O Amazonas é muito difícil de ser batido jogando em casa. Confiando nesse bom retrospecto, a gente vai apostar no Amazonas. Mas, para não se arriscar, vamos no empate anula aposta. Draw no bet, então tá aqui, ó. Empate anula aposta, 1,38, quase 1,40 para o Amazonas. Lembrando, se o Amazonas ganhar, a gente ganha essa aposta. E se o Amazonas empatar, a gente recebe o dinheiro de volta, tá bom? O site não vai nem ganhar e nem perder. E a gente recebe de volta e tenta em outro jogo. A gente só não pode que o Brusque ganhe esse jogo, tá bom? E tem mais jogo da Série B. Vamos já clicar aqui na Série B, ó. Tem todos os jogos aqui no Marsbet. Guarani e Operário, tá bom? É mais um confronto aí dessa 9ª rodada. O Guarani é o lanterna da Série B e o Operário o 8º. Né? Então o Operário está assim no meio para cima da tabela e o Guarani é o último colocado, né? O Operário, em toda a competição da Série B, é o time que tem a média mais baixa de gols nos seus jogos, 1,3 gols por partida. O Guarani tem uma média um pouco melhor, 2,1 gols. São dois times que atacam muito pouco, muito mal. Então, como o Guarani também tem o pior ataque da competição, com só 4 gols em 8 jogos, ou seja, meio gol por jogo, o Operário também é um pouco melhor só. Tem 5 gols em 8 jogos, né? Então a expectativa, um jogo com poucos gols. Um jogo com poucos gols, vamos abaixo de 2 gols e meio. Vamos procurar então aqui, ó, total de gols abaixo de 2,5, tá? Aqui, ó, 1,44 pagando esse abaixo de 2,5 nessa partida. Bem fácil aqui achar, né, o que você precisa. E daí vamos para o futebol feminino, a gente tem aqui Santos e São Paulo. Pois é, a gente já falou várias vezes aqui sobre a queda de produção do Santos, né? Porque o time masculino, o time principal foi rebaixado, o Santos perdeu muito dinheiro com isso, né? Investimento e valores aí de direitos da Série A. Então acabou que refletiu isso no time feminino, não conseguiram contratar tanto boas jogadoras e o time acabou tendo menos investimento e está caindo muito de produção. Perdeu vários jogadores importantes e está brigando contra o rebaixamento no Campeonato Brasileiro Feminino. Já o São Paulo deve brigar na parte de cima da tabela, ficar entre os 8 classificados para os playoffs, para avançar para a próxima fase. Então, mesmo jogando fora de casa, o São Paulo deve vencer essa partida. É favorito, não tanto. Você vê que está pagando 1,73. Essa é a dica, mesmo fora de casa, São Paulo para ganhar aí sobre o Santos, 1,73. E daí a gente vai para o nosso tradicional voleibol, Liga das Nações do vôlei masculino. O Marsbet tem também bastante aposta no voleibol. É Polônia e Brasil, jogo que ocorre na madrugada, tá bom? Vamos dar uma olhada então. Polônia e Brasil, você tá vendo aí, Polônia favorita para ganhar, né? 1,21 contra o Brasil. Vamos entender a situação e ver quais são as boas dicas. O Brasil tem o adversário mais difícil nessa segunda semana da Liga das Nações, né? A Polônia é hoje o melhor time do mundo, segundo nossos especialistas aqui do BetBox. O país respira voleibol, é o esporte número 1 da Polônia, né? O Brasil e a Polônia já têm vaga garantida nas Olimpíadas de Paris. Então, tanto Polônia quanto o Brasil estão revezando os times, entrando com times aí, alguns jogadores reservas, dando ritmo ao time e se preparando aí taticamente para as Olimpíadas. Por isso, a gente acredita que não há uma motivação gigantesca nessa partida e a Polônia é um time melhor do que o Brasil, né? A nossa seleção, claro, pode surpreender. Por isso a nossa primeira dica é que vai ser um jogo difícil, não vai ser 3-0, nem para a Polônia e nem para o Brasil. Então vamos procurar aqui. Achei aqui, pessoal, total de sets acima de 3 sets e meio. Ou seja, se for 3-1 ou 3-2 para o Brasil, para a Polônia a gente já ganha. Só não pode ser 3-0 pagando quase 1,60. Acima de 3 sets e meio o Brasil não vai perder de 3-0 não. Acho até que pode ganhar. Então essa é a primeira dica, pagando muito bem. A segunda dica, nós vamos também apostar que o Brasil ganha um set. Ela é um pouco diferente, por quê? Porque nessa aposta, se o Brasil ganhar de 3-0, a gente também ganharia. Que é difícil, verdade. Mas o handicap mais 2 sets e meio para o Brasil tá pagando bem também. Então vamos dar uma olhada lá no handicap de sets. Aqui, ó.
Time 2, que é o Brasil, mais 2,5, tá bom? Então, mais 2,5 para o Brasil, pagando 1,45. Se o Brasil ganhar 1,7, a gente já ganha essa aposta, tá bom? Lembrando, o Brasil vem de uma derrota para a Eslovênia na última partida. E o levantador Bruninho está machucado, né? Então vai ser poupado ainda. O Brasil entra um pouco menos titular, vamos dizer assim. Mas não vai perder de 0 não. Ótima aposta aqui do nosso tipster. E daí a gente vai para os Estados Unidos, para o basquete feminino, né? WNBA. Temos vários jogos, mas eu vou falar de um jogo que acontece às 11 da noite para dar tempo de vocês fazerem as apostas aí. Minnesota Lynx contra Phoenix Mercury, tá bom? Minnesota Lynx contra Phoenix Mercury. Vou clicar aqui na partida, você vê que Minnesota é um pouco favorito, né? Jogando fora de casa, você vê 1,50, mas nossa aposta não vai ser isso daí. O Minnesota está com 7 vitórias em 9 jogos, né? Já Phoenix Mercury, 6 derrotas em 10 jogos. Ou seja, um time indo muito bem e um time indo um pouco mal. Mesmo fora de casa, Minnesota Lynx são favoritas, né? Os times já se enfrentaram há pouco mais de uma semana e as Lynx ganharam de 95-71. As casas de apostas estão prevendo um jogo mais apertado, não tão fácil quanto foi esse daí. Por isso que a gente vai apostar no handicap para Minnesota Lynx, né? Então tem aí a partida a 1,50, mas nós vamos no handicap de menos 4,5 pontos. É esse aqui, ó, pagando 1,84. A gente acredita que vai bater sim esse handicap Minnesota Lynx. Só que assim, vocês estão acostumados aí com as nossas apostas mais seguras, na casa de 1,30, 1,40, né? Aqui a gente está dando uma aposta de 1,85. Por quê? Porque Minnesota Lynx precisa ganhar de 5 pontos para a gente acertar essa aposta. Mas uma vitória simples das Lynx pagando 1,50 fica como a segunda dica, tá bom? Vitória das Minnesota Lynx independente da pontuação. Vou falar aqui rapidão outra coisa. No caso aqui no Marsbet, você vê que tem duas opções. A vitória que paga 1,44, que aí não importa se é o time 1 ou o time 2, né? E o resultado de 3 vias, que inclui o empate. Esse resultado de 3 vias, caso haja empate ou um time ganhe o outro, ele conta o tempo normal, por isso que tem a opção de empate, tá? Então a gente vai dizer vitória das Lynx pagando um pouco menos que 1,44 sem o resultado de 3 vias, ou seja, se for para o overtime, se for para o tempo extra, importa quem ganhar a partida no final, tá? Então essa vai ser a minha segunda dica, 1,44 para Minnesota Lynx. É 2 vias, né? 2 resultados, apenas time 1 ou time 2, com overtime, tá? E aí vamos para uma dica de Roland Garros, Iga Swiatek contra Jasmine Paolini. Pois é, a gente já deu dica dessas jogadoras em outras fases. Aqui a Iga Swiatek enfrenta a Paolini e elas só se enfrentaram 2 vezes na carreira, né? 2 vitórias bem tranquilas da polonesa Swiatek, que é a número 1 do mundo, sempre muito favorita. Nos 2 jogos que tivemos entre elas, as tenistas jogaram 15 games e a italiana venceu apenas 3 nas 2 oportunidades. A Iga Swiatek é uma das melhores jogadoras de tênis de saibro do milênio, né? Extremamente dominante e a grande favorita para vencer esse confronto por 2-0. Você vê que a vitória dela está pagando 1,06 e a vitória por 2-0 fica sendo a primeira dica, pagando 1,22, vitória da Iga Swiatek, para você fazer uma combinada. Aí não paga muito, mas 1,22 é quase garantido que ela vai ganhar de 2-0. Outra dica curiosa é que a italiana Jasmine Paolini corre muito, tem uma ótima devolução de saque. E o seu pior defeito, né? Ou seja, o seu maior defeito, o seu ponto fraco é o serviço, é o saque da Paolini, né? Por isso, o nosso especialista prevê um jogo com muitas quebras de saque. Primeiro, porque ela não joga bem quando está sacando, e segundo, que ela defende bem quando está recebendo o saque da adversária. Por isso a gente vai dar uma olhada aqui. A dica do nosso especialista é acima de 6 quebras de serviço e meia, ou seja, acima de 6,5 quebras de saque, né? Vamos dar uma olhada aqui. No caso, a gente tem essa opção aqui no Marsbet, acima, né? Acima de 7,5, né? Essa linha já aumentou. Como não está aí
acima de 6,5. Aqui no site pelo menos não temos, talvez em outros sites você encontre. Fica a dica de qualquer jeito, que eu vou acreditar que vão se quebrar pelo menos 8 serviços, tá bom? Então tem que ter 8 games quebrados aí, seja de um lado, seja do outro. 1,89 pagando, tá bom? Aqui no Marsbet tem muita opção, gente. Eu vou deixar aqui só para vocês verem como tem outras opções, que são as quebras de serviço da Iga Swiatek ou da Paolini. Você consegue achar aqui, ó. Total de breaks, né, de quebras de serviço do jogador 1 da Iga Swiatek acima de 5,5, ou seja, que a Iga Swiatek vai conseguir quebrar 6 games aí da Paolini. E total de breaks da Paolini acima de 1,5, que ela conseguiria quebrar 2, né? Você tem essas linhas de acima e abaixo delas separadas, mas a gente deu a linha total no jogo, se você achar, acima de 6,5 quebras de serviço. Bom, temos uma estreia aqui no BetBox Tips, que é nosso especialista de Fórmula 1, pois é, Grande Prêmio do Canadá acontece nesse final de semana, é o 9º Grande Prêmio da temporada. E nos 9 Grande Prêmios que tivemos, 8 deles tiveram a pole position do Max Verstappen. Pois é, ele só não foi pole position no último, em Mônaco, porque é uma pista muito diferente das outras da Fórmula 1. Então tem centenas de apostas aqui na corrida, nós vamos já descer para a classificação. Ó. É aqui, ó. Vencedor da qualificação, ou seja, quem que vai ser o pole position? Max Verstappen, sim, ou seja, para ser Max Verstappen, pagando 1,6, gente. Olha só, ele só não pegou a pole em Mônaco e aqui temos o Canadá, então pagando 1,60 para Max Verstappen ser o pole position. Ótima dica aqui para você abrir sua conta e apostar agora no Marsbet. Coloca lá um depósito, coloca R$10, R$50, R$100, se você quiser. Você sabe o tamanho do quanto você pode colocar aí em qualquer aposta. Você sabe da sua realidade e da sua responsabilidade. Então, coloca lá, faz o Pix se você puder, coloca um valorzinho, 1,60 para Max Verstappen fazer a pole position, né? Muito, muito boa. Muito valor nessa odds, que está impulsionada também pelo bom desempenho do Charles Leclerc, né? Que em Mônaco foi muito bem e agora a gente chega no Canadá e aí começa a ter dúvidas, né? Se o Verstappen consegue fazer mais uma pole position. A gente acredita que sim. Pessoal, nas 2 edições do Grande Prêmio do Canadá, o Verstappen foi o vencedor e o pole position. Em 2022, ele botou mais de 6 décimos de diferença para o Alonso no treino classificatório. E em 2023, foram quase 3 décimos para o Hülkenberg, né? Se você somar isso ao fato de que o Leclerc não costuma correr bem no Canadá, ele ficou em 11º e em 15º das últimas vezes aí no qualificatório, né? Ambas oportunidades atrás do Carlos Sainz Jr. Então, ótimo palpite aqui para o sábado, para a prova, na verdade, de qualificação, ainda não a corrida, Max Verstappen pegar essa pole position. Eu vou confiante nela. E é isso aí, galera. Para fechar, então, eu deixo aqui a lembrança para vocês seguirem o nosso canal no YouTube, @BetBoxTV. Lembrando que eu vou sortear esse boné quando a gente chegar a 500 seguidores no YouTube e vou sortear entre todas as pessoas que deixaram comentários nos programas do BetBox Tips, tá bom? Eu vou lá, vou anotar todo mundo que comentou, o nosso robô vai pegar todo mundo que comentou aí nesses programas todos do BetBox Tips, né? Claro, quem tiver mais comentários não vai ter mais chances de ganhar. Não adianta você comentar em todo o vídeo, claro que é legal que você comente, mas não vou deixar cada um ter 15 cupons no sorteio. É um por pessoa. Comenta lá nos vídeos que você quiser, deixa o comentário aí para os próximos vídeos, que você vai concorrer a um boné. A gente vai sortear 3 bonés quando chegar a 500 seguidores, tá bom? Então segue lá, segue também o nosso Instagram, @BetBoxTV, todas as outras redes sociais e deixa os comentários no vídeo, fica de olho nas novidades que aparecem, beleza? Amanhã volto com mais dicas.